Fala, valadões e valadoas! Vocês estão bom? Muito bem, estamos aqui em mais um vídeo, continuando a série do nosso estudo de Lucas, que estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, eu, individualmente, estou estudando o livro de Lucas, nesse momento, e eu sempre partilho um pouco do que eu aprendo aqui com vocês, para que possamos juntos refletir. De repente, se tem algum comentário a agregar também sobre a história, você fique à vontade aí. Esse canal é um espaço seu também, desde que tenha os respeitos adequados. Então, não importa a sua religião, não importa a sua crença, você é bem-vindo aqui. E você não precisa concordar 100% comigo. Você pode discordar, desde que seja sem fazer falsas acusações, de forma assim, respeitando a verdade. Ok? Uma brincadeirinha assim, não tem problema, porque eu também gosto de brincar, não tenho problema com isso, tá? Curiosamente, eu nem combinei isso, nem planejei isso. Nós vamos refletir sobre Lucas 6, verso 1 a 5. Curiosamente, depois dessa semana conturbada aí de ataque aos adventistas, nós vamos analisar uma passagem sobre o sábado, um ponto de controvérsia entre Jesus e os fariseus. Então, no sábado, Jesus caminhava ali nos campos de cereal, os discípulos pegaram umas espigas ali, removeram a casca com as mãos, a maioria entende ali que era trigo, e os fariseus olharam aquela cena, os detectores, sabe aqueles... Não tem a indústria da multa aqui no Brasil? Tem aqueles radares que ficam acompanhando se o carro subiu a velocidade acima do permitido ou não. Os fariseus, eles eram isso. O papel deles era unicamente, exclusivamente, ser caçadores de defeitos, caçadores de supostos transgressores do sábado. Eles ficavam com aquela câmera de radar ali em cima, vendo ali quem está transgredindo o sábado pra gente punir. E tem líder hoje que é assim, eles caçam defeitos na igreja. Eles ficam enfadonhos se eles não acharem ninguém para disciplinar. O papel deles é exclusivamente disciplinar as pessoas, Inclusive tem uma história bem engraçada com um tio meu que fez parte da igreja e ninguém nunca visitava ele, mas visitaram ele para aplicar a disciplina. Engraçado isso, Infelizmente, isso acontece, E não é só em uma igreja, em qualquer igreja isso pode acontecer, tá bom? E aí eles comeram ali, os fariseus disseram: por que vocês desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? Verso 2 de Lucas 6. Então os caçadores de defeitos detectaram ali uma anomalia na guarda do sábado, segundo eles, E Jesus respondeu: vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Verso 3, acabei de ler. De Lucas 6, lembrando, tá? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então os fariseus tinham uma mente fechada. Eles se apropriavam da Bíblia só para defender as suas próprias ideias, e não com o coração aberto. Essa é a característica de uma pessoa que é seletiva no uso da Bíblia, ou até seletiva ao analisar outras coisas da vida. Isso não só no âmbito bíblico, teológico, mas em qualquer outra Bíblia, seja no espectro político, seja no espectro da sua própria vida. A pessoa só analisa o que lhe convém, e não algo que possivelmente poderia trazer problema para si mesmo. E os fariseus, eles olhavam o texto para provar o seu ponto de vista. E tanto que quando Jesus falou: vocês não leram lá nos pães da preposição? Será que Jesus estava perguntando aquilo porque eles supostamente não leram? Com certeza não. Por quê? Os fariseus eram bem conhecedores ali das escrituras. Provavelmente eles leram esse texto várias vezes. Mas infelizmente, na sua seletividade bíblica, eles deixavam de lado. A Bíblia é como cardápio: o que não me convém eu passo para o lado. O Tinder, dá match no que convém. Guardar o domingo, dou match. Guardar o sábado, X. Não era o caso dos fariseus. Aqui no caso a discussão estava mais em torno da forma de guardar o sábado, e a gente vai analisar um pouco isso no decorrer aqui do vídeo. Mas eles tinham uma restrita observância do sábado. E quanto mais restrito era a sua observância do sábado, mais perto da salvação eles se sentiam estar. Hoje tem muitas pessoas que talvez nem tenham muito essa questão de restrita observância do sábado. Tem também. Mas tem pessoas que é restritas em outras coisas, achando que são mais cristãos que os outros. Na alimentação, por exemplo, a gente vê muito isso, Que aqueles veganos, vegetarianos estritos que... Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias que... muito engraçado, E ela disse que foi num encontro de saúde e o pessoal era tudo estressado, tudo nervoso, discutindo, briguento, E era restrito no vegetarianismo, Tipo assim, se o pepino encostar na carne aqui, não. Só come pepino, mas se encostou na carne, é de boi aqui, carne vermelha, pronto, não, isso aí tá errado, tal. Fiscal do prato dos outros, Tem o fiscal do sábado, os fariseus, o fiscal do prato dos outros. Mas a gente vai tratar isso em outra ocasião. Mas,
Entre as coisas proibidas que os fariseus adicionaram ao mandamento do sábado, que veio da cabeça deles. Por exemplo, não podia viajar mais de 3 quilômetros. Tanto que em Atos ali, quando os discípulos estão viajando, falam que eles percorreram a jornada de um sábado. Então a jornada de um sábado é considerado ali até 3 quilômetros. Se andasse mais do que 3 quilômetros, você estaria pecando, né? Um objeto atirado ao ar ele só poderia ser pego com a mesma mão. Se fosse pegado com a outra mão, era violação do mandamento. Era proibido levar uma coisa mais pesada que um figo seco no bolso. Né? Figo seco não pesava muito. Se você levasse, por exemplo, tivesse celular naquela época, você não ia poder levar no bolso para a igreja, você estaria pecando. Então olha como que era fanático o negócio. Os caras não tomavam banho, gente. Porque a água podia cair no chão e estava lavando o chão. Olha que coisa absurda. Não podia cuspir no chão, se tivesse uma semente podia germinar. Mas o engraçado era a contradição. Até mesmo os caras não conseguiam ser coerentes nem nos próprios mandamentos humanos que eles haviam criado. Os mesmos regulamentos que proibiam essas coisas aqui, eles permitiam vender a um gentil um ovo que a galinha pôs no sábado. Vender para o gentil pode, não? Ou podia contratar um gentil para acender um fogo. Ou seja, ele não podia acender o fogo, mas ele podia contratar e pagar um gentil para acender esse fogo, né? Ignorando totalmente o aspecto de Êxodo 20, né? De que não farás no trabalho nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, olha só. Então, é aquela questão de Jesus falar, né? Como um mosquito engole um camelo. Eles impunham coisas às pessoas que não eram transgressões do sábado, que não estavam no mandamento do sábado, especificamente ali, mas transgrediam coisas que eram abertamente uma violação ao sábado. Geralmente essas pessoas muito extremistas, elas são assim. Elas focam em minúcias assim, mas deixam passar coisas piores. Por exemplo, o caso que a gente citou do vegetariano estrito, que é arrogante, se acha superior às pessoas, né? E conquanto, né, a palavra de Deus ela não exige isso. Então é bem complicado, né, essa questão contraditória. Isso realmente combate, né? É uma mensagem para aquelas pessoas que elas gostam de ficar caçando defeito na vida das pessoas, que acham que o dia de sábado é aquele dia que você tem que ser morto, né? Mas a gente aqui enfatiza o verdadeiro propósito do sábado, e também na próxima passagem que estudaremos no próximo vídeo, que Jesus também tem uma dissensão com os fariseus referente à guarda do sábado. Então tome cuidado, tá? Tome cuidado para não ser como os fariseus, não só na guarda do sábado, como em outros aspectos do estilo de vida cristão, certo? A Bíblia sempre. Por outro lado, tem outro extremo que lidar com esse texto, que pode ser aqui implícito, porque eles levam esse texto ao outro extremo, as últimas consequências do outro extremo, que falam, não, aqui é para guardar o domingo, não precisa guardar o sábado mais. Sendo que em nenhum momento o foco da discussão era se deveria guardar o sábado ou não. Mas como guardar o sábado? Jesus usa, porque os pães ázimos eram que propósito? Eram para os sacerdotes ali. Eles eram santos. Eles não podiam ser comidos por gente comum. Mas houve uma exceção ali em que Davi estava com fome junto com seus homens e o sacerdote pegou dos pães da proposição, porque não tinha outro meio ali para que Davi pudesse matar a sua fome. Davi estava sendo fugitivo, né? Temos que lembrar também da circunstância emergencial do momento, né? Não é também, eu tenho 6 dias para comprar as coisas, para comer, e eu vou deixar justamente para o sábado. Isso é proposital, não é emergencial. E a situação que Jesus usa aqui para ilustrar, ela é meramente emergencial. O uso dos pães da proposição, eles foram usados ali emergencialmente por uma finalidade diferente do que ele era costumeiramente usado. Então aqui a gente vê uma ilustração dizendo de uso, não de abolição. Se Jesus estivesse falando de abolição, ele teria usado uma ilustração errada. Por quê? Na história de Davi, em nenhum momento, a partir daquele acontecimento que os pães da proposição foram utilizados para alimentar Davi e seus homens, depois daquilo, os pães da proposição eles foram deixados de serem utilizados como sagrados no templo, e ali qualquer pessoa pôde comer à vontade, e não era mais sagrado e tal. Não. Jesus não usou esse tipo de ilustração. Depois os pães da proposição continuaram sendo usados na finalidade sagrada. Mas por que as pessoas olham para textos como esse e falam que Jesus aboliu a guarda do sábado, sendo que em nenhum momento ele diz isso, e também ele não usa uma ilustração em que algo sagrado é abolido? Jesus seria incoerente, inclusive, se sua intenção fosse abolir o sábado e nesse texto usasse uma situação em que algo não foi abolido, não é mesmo? Jesus, quando ele fala, né, que ele é Senhor do sábado, em primeiro lugar, você dizer que o sábado é o dia do Senhor e que Jesus é o Senhor do sábado é a mesma coisa, uma coisa de se dizer. O Paulo é filho do André. O André é pai do Paulo. É a mesma coisa. É uma outra forma de dizer que o sábado é o dia do Senhor.
Então o próprio Jesus ele diz que é o Senhor do sábado aqui, colocando, logicamente, como sábado sendo o quê? O dia dele, e não o domingo, ok? O que ele quer dizer com isso? Jesus que decide o que pode ou não, não é o homem que deve decidir, sendo fariseu extremista, que coloca tradições acima do sábado, sendo também outro extremo que nega completamente a guarda do sábado. É Jesus que decide, e Jesus em nenhum momento disse que não é para guardar o sábado. Ok? Muito pelo contrário, deixa muito claro aí sobre o seu dia de guarda, desde a criação. Fazer o bem, se alimentar um faminto no sábado. A pessoa está doente ali, emergencialmente, você compra um remédio para a pessoa no sábado. Você socorre a pessoa. Tanto que tem aquela discussão dos serviços essenciais e tal, né? Como hospitais que continuam funcionando, etc. Então o sábado ele é regido, como qualquer outro mandamento, pelo princípio do amor, senão ele perde a sua essência. O sábado ele serve para que nós possamos suprir as necessidades dos outros, tanto físicas quanto espirituais. Essa é a verdadeira essência que os fariseus perderam. Eles usavam o mandamento como meio de salvação, só que aquele mandamento estava sobrecarregando os judeus devotos, que até às vezes eram sinceros. E a esse ponto o sábado faz mal. Quando Jesus fala que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, isso não está aqui em Lucas, mas está em Marcos, né, no capítulo 2, inclusive, no verso 27, que também fala sobre esse relato, e adiciona mais algumas coisas. O homem significa antropos no grego. E aí o pessoal fala, sábado é coisa de judeu. Mas antropos, quando Jesus fala, não é só judeu, é a humanidade inteira. Antropos significa humanidade. Isso já cai por terra de que sábado é coisa de judeu. Sendo que assim, não, o sábado é feito por causa do homem, por causa da humanidade. Olha que coisa legal. A gente fala, você não pode fazer nada no sábado? Você é da religião que não pode fazer nada no sábado? Entenda, filho de Deus. Não é isso. Isaías fala, né, que no sábado a gente não faz os nossos próprios interesses, mas os interesses de Deus. Né? É lícito fazer o bem no sábado, Jesus fala. Então, o sábado é um dia feito para fazer o bem. É isso. Para se dedicar a Deus, às atividades a Deus e ao próximo. É um dia que você pode viver mais plenamente na presença de Deus. O aniversário semanal da criação. Deus não tem aniversário porque não tem data de nascimento. Um dia para que você passe seu tempo com Ele, adorando Ele, meditando mais amplamente nas suas verdades, cultuando a Ele com os irmãos, visitando as pessoas, ajudando as pessoas. Então o sábado ele é muito ativo, só que ele é um trabalho para Deus. Entendeu? É isso aí. Mesma coisa que você falar, amor, você está namorando, você é casado, amor, esse dia eu vou passar com você. Mas aí vocês vão para um restaurante chique, a esposa querendo conversar com você, sem no celular ali, jogando ou vendo rede social, conversando com outra pessoa e rindo. Como sua namorada vai se sentir? Sua esposa? Vai se sentir desprezada, não é? Assim é o sábado. Deus quer que você passe um tempo com Ele. Você abra a mão do seu gosto e atenda, única e exclusivamente, as atividades espirituais. Quando, por exemplo, você é aniversário da sua namorada, da sua esposa, você vai fazer as coisas com ela que você gosta. Só. Não, tem que ser as coisas que ela gosta. O aniversário é dela. Você vai dar o presente que ela gosta. Então, nesse momento, a gente deixa as atividades seculares, que têm o seu papel durante 6 dias da semana, e faz exclusivamente atividades espirituais, honrando e servindo a Deus, passando tempo de qualidade com Ele, e fazendo o que lhe agrada, também ajudando o próximo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Inclusive o comentário bíblico adventista, eu tô com ele aqui, né? Tá meio rasgadinho. E aqui até fala aqui na página 640, né, do volume de Mateus até João. Esse volume aqui fala que a guarda do sábado ela não consiste essencialmente na observância mesquinha de certas formalidades, na abstenção de certas atividades. Pensar dessa maneira é compreender mal o verdadeiro espírito e propósito da observância do sábado e envolver-se na busca da justificação baseada nas obras. Né? Aqui fala que a gente tem que fazer para obter o favor divino. Né? Isso aqui não é nem para embasar a doutrina, tá? Isso aqui é só para dizer que os adventistas, é mais uma prova de que os adventistas eles não acreditam na salvação pela guarda do sábado. Só para deixar claro para vocês que ficam disseminando informações falsas por aí, tá? Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Quer ajudar o nosso trabalho? Pix na descrição aí. Tem o livro Experiências de uma Pandemia, que você pode adquirir com a gente também. Até mais.